um tratamento psicológico. Isso é verdade ou é mito? Um abraço, boa tarde. Boa tarde, Gamarra, e boa tarde a todos que já estão nos acompanhando aí pela rádio e aqui pelo Instagram. Tem muita gente que fala que o tratamento psicológico ele é caro. Mas aí eu não consigo falar para você, Gamarra, a questão se é caro ou se não é caro, sem antes da gente diferenciar a diferença entre preço e valor. Qual a diferença entre uma coisa e outra? Preço é o quanto eu cobro pelo meu serviço, pelo meu produto. E valor é o quanto aquilo representa para você. Então, nesse momento, quando alguém diz que é caro ou barato, ela está dando um valor subjetivo, um valor dela para aquele produto. Então é mais ou menos assim. Se eu tenho um preço de R$ 90 na sessão de psicologia, a pessoa está precisando de mais e ela acredita que aquilo vai ajudar ela e que aquilo vai resolver o problema dela, então ela acha aquele preço barato, porque ela vê mais valor naquilo que eu estou pedindo. Se ela acha que ela não está com tanta vontade assim, que na verdade não vai nem resolver, é só porque todo mundo fala, que talvez ela vai lá, então ela vai achar caro, porque ela não vê valor naquilo que ela vai fazer, ela não vê um retorno para ela. Então, quando você fala se é barato, se é caro, depende de como a pessoa ela vai avaliar aquele preço. Então é assim, quando você passa muito tempo sofrendo por alguma coisa, e quando eu digo aqui sofrendo por alguma coisa, é qualquer coisa. Imagina que todo relacionamento que você tenta levar para frente dá errado pelo mesmo motivo. Imagina que você está num trabalho, num serviço, e é um trabalho muito bom financeiramente falando, ele está te trazendo muito retorno, e ele é um trabalho que te dá uma abertura para poder fazer o que você quiser, mas ele não te traz uma satisfação pessoal. Imagina que você está com uma depressão já faz 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, a vida inteira. Ou imagina que você tenha uma fobia de alguma coisa. E quando eu digo fobia, eu não digo medo, eu digo fobia. É algo que te impede de fazer coisas que você gostaria de fazer, certo? Muitas vezes fobia de água, você não pode ir para nenhum lugar que tenha água. Fobia de barata, ao ponto de você ter medo de ir numa fazenda, por exemplo, de você sair descalço na grama de casa, compreende? Então, nesse momento, o serviço que vai resolver para você, ele se torna valioso. Porque, se tratando de preço, Gamar, a gente paga um preço muitas vezes muito mais alto do que o valor financeiro. Imagina que, por você ser uma pessoa explosiva, agressiva, você esteja perdendo o seu relacionamento, não somente com o seu marido ou mulher, mas com os filhos, com os familiares, você esteja se isolando. Entende? Qual é o preço que você está pagando de verdade? Desse isolamento, dessa exclusão, dessa sensação de impotência, dessa sensação de incapacidade. Entende? Tudo isso é um preço que você paga por não resolver esse problema. Então, quando as pessoas elas falam que é caro o tratamento, é porque ela ainda não entendeu como vai ser a vida dela depois daquele problema ser resolvido. Ou que talvez para ela daquele jeito ainda seja bom, quem sabe? Porque isso pode acontecer. Às vezes a pessoa ela pensa assim, para mim ainda tá bom, para mim ainda isso é uma coisa que eu aguento. Então o que acontece? Ela acha o tratamento ou caro ou justo, né? Mas nunca barato. Ela só vai achar barato. E olha, isso não quer dizer do meu poder financeiro, entende? Porque já existiram pessoas que fizeram tratamento comigo, desde pessoas que ganham muito, muito mesmo, coisa que a gente levaria atualmente talvez uns 3 anos para ganhar dentro de um mês, e pessoas que ganham um salário mínimo. E as duas viram valor.
E as duas fizeram. Então, a questão de ver ou não o valor não tem a ver com o quanto eu ganho ou o quanto eu acredito que aquilo aliás, não tem a ver com quanto eu ganho, mas sim quanto aquilo vai me trazer de benefício. Isso é valor. Agora, o preço, aí varia de profissional para profissional, de técnica para técnica. Muito bem. Inclusive, essa é a próxima pergunta. Qual é o preço de um tratamento? Certo. Então, assim, é muito importante a gente falar o seguinte. Aqui na rádio, eu estou falando para a maioria das pessoas aqui de Rio Brilhante. Mas no meu Instagram e no meu Facebook, é do Brasil inteiro, entende? Então, assim, o preço varia de profissional para profissional, de região para região e de estratégia para estratégia. Então, assim, atualmente eu cobro R$90 numa sessão de psicoterapia, com a metodologia tradicional, que é feito um encontro por semana, então a gente vai desenvolvendo o tratamento dentro dessas sessões. Existem profissionais que são da mesma área que eu e que podem cobrar com um preço diferente, porque o profissional é que estabelece o preço para o trabalho que ele está fazendo. Seja aqui em Rio Brilhante, seja em Mato Grosso do Sul, ou seja em qualquer outro lugar. O que eu vejo variar de preços que vão de R$60, R$50, R$30, dependendo se tem algum convênio ou não, até R$120, R$150, R$600. Isso varia muito. E muitas vezes, somente pela região, já varia o preço. Agora, com relação à hipnoterapia, o preço de um processo, de um tratamento de hipnoterapia comigo, ele é diferente da psicoterapia. Primeiro porque a estratégia é completamente diferente e não é cobrado por sessão. Não existe a gente vai fazer 10 sessões e cada sessão vai custar tanto. Não é assim que funciona. O preço ele é para o tratamento e independente de quantos encontros forem necessários, é aquele preço. Acabou. Entende? Agora, quanto é que custa? Qual é o preço? Existe somente um dos preços que eu passo, que é o preço da avaliação. Essa avaliação ela serve para 3 coisas. Primeiro, para eu entender o problema, para eu saber se eu vou conseguir ajudar a pessoa. Segundo, é para poder explicar para a pessoa como é o tratamento, o que ela vai ter que fazer para poder dar certo, tirar as dúvidas, tirar os medos, tudo isso. E a terceira coisa, colocar ela em hipnose, para poder ela saber, para poder ela entender, para poder ela tirar todos aqueles mitos que tem por trás da hipnose, de filme, de televisão, entende? Essa avaliação, ela tem um preço de R$200. Dela, e somente nela, eu passo qual é o preço do tratamento e quanto tempo vai durar esse tratamento. Entende? A diferença a metodologia é completamente diferente. E eu tenho visto mais eficiência nesse método do que no tradicional. Não que no outro também não funcione, porque até a gente já falou sobre isso. Todos eles têm o mesmo objetivo e finalidade, né? Mas um tem um resultado melhor que o outro, pela minha experiência, entende? Atendendo pelos dois lados. Agora, de preço que eu falo é isso. Agora, mesmo na hipnoterapia, isso vai variar de profissional para profissional, de local para local, entende? Porque assim, com a metodologia que eu atendo, que é a da Omni, somente existe a mim aqui no sul do estado de Mato Grosso do Sul. Fora isso, você vai ter que ir para Campo Grande. E depois disso, para fora do estado. Então assim, mas dentro desse meio da hipnoterapia da Omni, existe quase que um padrão, mas acaba variando sempre a avaliação, mas cada profissional vai colocar o seu preço. Agora, o quanto você vai dar de valor ou não no resultado, aí é problema de cada um, entende? O que a gente às vezes acaba entendendo é que as pessoas elas acham que vale porque demora. Esse é até um mito que nos passa muito na faculdade e eu gosto de quebrar esse tipo de coisa, entende? E eu só digo o seguinte, olhe para o resultado, entende? Você vai sair daqui para cá. Você pode demorar 1 ano, 2 anos, ou você pode demorar 1 semana. O que você prefere? Entende? É assim que funciona. Tá certo. O que você sugere aí para as pessoas que de repente não têm condições realmente hoje para fazer, mas que precisam fazer? Certo. Apesar de tudo, eu sei que existe um momento da nossa vida que a gente não tem uma condição financeira adequada, ou pelo menos
um pouco estável para poder fazer um tratamento emocional, né? Para a gente tratar de nós mesmos. O que eu sugiro? Se organize. Se organize. Porque eu até gosto de citar, esses dias eu estava vendo os stories de um dos professores lá da Omni, o Rafael Kreis, e uma das pessoas que vão fazer o treinamento, aquele que eu fiz, ele mandou assim para ele: eu vou vender o meu carro para poder fazer essa formação. Então assim, eu vou vender o meu carro para fazer essa formação. Significa o seguinte, que existe um preço que você tem que pagar por aquilo que você quer. Muitas vezes você tem que deixar de fazer outras coisas, priorizar aquilo que naquele momento é o mais importante. Não que outras coisas não sejam, mas que aquilo é prioridade para você. Então, tem gente que fala que não tem dinheiro para fazer um tratamento emocional, para se sentir melhor, para ter uma vida melhor, muitas vezes para ganhar mais dinheiro, porque tem gente que é bloqueada emocionalmente para ganhar dinheiro. Tem gente que fala que não tem dinheiro, mas tem um iPhone que custa 1.500, 1.900, 3.000, 6.000 reais. Tem conta de roupa, toda vez termina uma, cria outra, entende? E no fundo não é que não tem. É porque não prioriza. E se não está se priorizando, faz parte do próprio sintoma, da própria doença. Mas para aqueles que nesse momento não tem todo o poder de compra, mas que veem um valor no tratamento, se organizem. Se organizem. É possível. Não é porque você não tem agora que você não vai ter amanhã. Mas para ter amanhã precisa se organizar hoje. Entende? E sabendo que a organização para isso vai fazer com que você se sinta bem e até possa ganhar mais dinheiro para investir mais em si mesmo, para poder investir mais na própria família, para poder se sentir melhor, que esse é o maior benefício. Entende? Então é muito importante a gente saber o que de verdade vai fazer diferença na nossa vida. Não que você vai ter que deixar de comer para fazer isso. Apesar que se você não quiser fazer isso também, aí é problema de cada um. Mas assim, não é necessário também. A gente sabe, existe sempre meios lícitos, aceitáveis para a gente conseguir aquilo que a gente quer. Entende? E até essas desculpas que a gente cria para nós mesmos são empecilhos que a gente vem criando a vida toda. E você vai criar isso por quanto tempo mais? Entende? Por quanto tempo mais você vai falar que não tenho, não posso, não consigo, não mereço? Sem entender que isso faz parte do próprio problema e indo lá e resolver isso, você vai ficar isso pro resto da vida. É pro resto da vida. Infelizmente é assim que funciona, porque foi isso que cada um de nós aprendemos. Nós aprendemos exatamente aquilo que nós fazemos hoje. Até a gente mudar esse aprendizado, existirá uma repetição de padrão. É uma questão lógica. Mas felizmente é possível mudar. Só que depende de cada um, não depende de mim, de eu ter uma técnica eficiente. Que eu falo o seguinte: a hipnoterapia vai durar de 1 a 3 sessões, mas em 95% dos casos só precisa de uma. A pessoa fala: pô, que legal. Eu falei: mas isso depende completamente de você e não da minha técnica. Porque isso funciona para todo mundo, só que vai variar dependendo de cada pessoa. A pessoa: mas se depende de mim, quer dizer então que se não der certo é porque dependeu de mim. Aí você vai se isentar da responsabilidade. Não, eu tenho um processo estruturado que funciona em mais de 47 países exatamente da forma como eu faço. E aí quer dizer que se não funcionou com você, é culpa do processo? Não. É porque você não entendeu, é porque você não se responsabilizou de verdade, é porque você não sabe ainda que a responsabilidade da sua vida, da sua mudança, está nas suas mãos. E não é na mão de outra pessoa. Entende? Muitas vezes nós não temos o caminho. Se alguém vem e nos aponta o caminho e fala: olha, é por aqui, e é assim que funciona o tratamento emocional, olha, é por aqui, e você mesmo não resolve caminhar, acabou. Porque você tem essa escolha. Entende? Mas é isso aí, irmão. Tá certo, então. Hoje o nosso tema bastante, mais uma vez, como sempre, é interessante. Hoje falando aí do preço de um tratamento emocional. Esperamos mais uma vez que com essa entrevista você tenha aproveitado aí o máximo dela para poder angariar essas informações e agregar aí na sua vida, no seu dia a dia. Ítalis, um abraço, boa semana e bom fim de semana e até a próxima semana. Obrigado, Gamarra, obrigado a todos. Até breve. 13 horas e 13 minutos aqui no programa.